Lindenstraße 47, em Munique, não se diferenciava em nada de centenas de outros edifícios típicos de 5 andares construídos na década de 1970. Uma casa comum em bairro residencial, reboco desbotado, arbustos bem aparados na entrada, bicicletas em suportes metálicos. Um lugar onde as pessoas vivem lado a lado, por décadas, sem conhecer seus vizinhos. Erika Viverman mudou-se para o apartamento 21 em 2018. Um apartamento econômico, com planta razoável, correspondia perfeitamente ao seu modesto orçamento de professora primária. O único inconveniente eram os estranhos ruídos que às vezes vinham do apartamento do vizinho. Ouvi pela primeira vez em novembro de 2018, cerca de 2 meses após me mudar, conta Erika. Era algo entre choro e gemido. No início, pensei que fosse uma televisão com volume alto. O som era abafado, como se através de uma parede. Seu vizinho era Gerhard Schubert, um aposentado de 64 anos que havia trabalhado como supervisor técnico no mesmo prédio por muito tempo. Um homem pequeno, com uma barba grisalha, bem cuidada, e um olhar atento. Raramente saía de seu apartamento e, nos encontros, limitava-se a um aceno discreto. Falei com ele uma vez sobre o barulho, continua Erika. Ele se desculpou muito educadamente, explicou que precisava aumentar o volume da TV devido a problemas de audição. Prometeu, então, comprar fones de ouvido. Realmente, depois disso, ficou mais silencioso por um tempo. Em 15 de janeiro de 2019, Erika ouviu os ruídos novamente. Dessa vez, eram mais distintos. Uma voz feminina pedindo ajuda. Preocupada, tocou a campainha do vizinho. Gerhard não abriu imediatamente. Parecia irritado e ofegante. Ele disse que estava assistindo a um thriller, lembra Erika, e de fato uma televisão estava ligada no apartamento. Senti-me tola e pedi desculpas pelo incômodo, mas algo em seu comportamento me deixou desconfiada. Ele ficou posicionado de modo a não me deixar olhar para dentro e tinha um cheiro estranho, como de hospital. Os meses seguintes passaram tranquilamente. Erika raramente via seu vizinho. Os ruídos não se repetiram, mas ela notou que frequentemente se ouviam passos vindos do apartamento dele durante a noite. Era como se ele não dormisse, andando de um lado para o outro, por horas. Para um homem idoso, ele era surpreendentemente ativo durante a noite. Em abril de 2019, apareceram no saguão anúncios sobre o desaparecimento de Anna Hoff. A jovem tinha vindo a Munique para uma entrevista de emprego e não retornou ao seu hotel. A polícia questionou aos moradores do prédio, já que o último sinal do seu celular havia sido localizado naquela área. O policial me mostrou uma foto, diz Erika, uma loira bonita, de cabelos curtos. Eu nunca a tinha visto. Perguntaram se alguém havia notado pessoas suspeitas na área. Claro, ninguém tinha visto nada. Em prédios como este, ninguém vê nada. Uma semana após o desaparecimento de Anna Hoff, Erika acordou no meio da noite com um grito alto. O som era tão claro que ela pensou que alguém estava gritando na rua. Quando olhou pela janela, ela não viu ninguém. O ruído se repetiu e dessa vez ela reconheceu que vinha do apartamento de Schubert. Chamei a polícia, conta ela. 2 policiais chegaram bastante rápido. Bateram na porta do vizinho, mas ninguém abriu. Após várias tentativas, Gerhard Schubert finalmente apareceu, parecendo sonolento, vestido pijama e roupão. Ele alegou ter dormido profundamente e não ter ouvido nada.
Os policiais verificaram o apartamento de Schubert, um procedimento padrão para tais chamadas. Uma rápida inspeção não revelou nada suspeito. O apartamento de 2 quartos do aposentado parecia organizado, ainda que modestamente mobiliado. Nenhum sinal da presença de uma outra pessoa. O policial me disse que eu provavelmente tinha ouvido um gato ou um ruído de outro apartamento, lembra Érica. Teoricamente, isso era possível. A acústica de prédios antigos pode ser enganosa, mas eu tinha certeza de que o grito veio do meu vizinho. Após este incidente, a relação entre os vizinhos ficou ainda mais tensa. Gerhard evitava encontros com Érica e, quando a encontrava, olhava com raiva mal disfarçada. Em algum momento, Érica começou a temer que suas suspeitas fossem infundadas e que estivesse se tornando uma vizinha paranoica. No verão de 2019, o caso Anna Hoff gradualmente desapareceu dos noticiários. A jovem ainda não havia sido encontrada, mas a busca ativa foi encerrada. Seu caso tornou-se apenas mais um entre muitos desaparecimentos não resolvidos nos arquivos da polícia de Munique. Em agosto desse mesmo ano, começaram os problemas com o abastecimento de água no prédio. Os moradores dos andares inferiores reclamavam de baixa pressão. A empresa administradora prometeu enviar um encanador. Vários meses se passaram sem mudanças. Em 10 de outubro, uma nova moradora se mudou para o apartamento 23, um andar acima do apartamento de Schubert. Cláudia Miller, uma enfermeira de 32 anos, uma mulher vibrante e sociável, e rapidamente se familiarizou com todos no prédio. Cláudia era o oposto da atmosfera local, sorri Érica. Ela trazia bolos caseiros para os vizinhos, organizou um grupo de WhatsApp para os moradores e até conseguiu fazer Gerhard conversar às vezes. Foi Cláudia também quem primeiro notou a estranha planta no apartamento de Schubert, uma vez enquanto o ajudava a carregar sacolas de compras pesadas. Ela entrou em seu apartamento e ficou surpresa com o tamanho da sala de estar, ela me disse. Você não acha estranho que o apartamento dele tenha apenas 2 quartos? Pela planta do prédio, deveriam haver 3, como no seu apartamento. Para onde foi o terceiro quarto? Esta conversa fez Érica pensar. Ela vivia em um apartamento de 3 quartos em frente ao de Schubert. Pela lógica da construção padrão, a planta deveria ser espelhada, mas no apartamento do vizinho, ela tinha visto apenas uma sala de estar e 2 quartos. Comecei a lembrar daquela noite, quando o policial veio dizendo. Comecei a lembrar daquela noite, quando os policiais vieram. Realmente disseram ter inspecionado apenas 2 quartos e a cozinha, mas deveria haver um terceiro quarto. Talvez não tenham percebido. Em novembro de 2019, Cláudia relatou aos demais moradores que frequentemente ouvia ruídos estranhos vindos do duto de ventilação em seu banheiro. Soa como batidas ou arranhões, ela descreveu, como se alguém estivesse tentando chamar a atenção. Érica e Cláudia decidiram falar com os outros moradores e descobriu-se que muitos haviam notado coisas estranhas. Martin Wagner, do apartamento 19, contou ter visto Schubert várias vezes carregando sacos pesados durante a noite. Ingrid Bauer, do primeiro andar, lembrou que em 2018, pouco antes da chegada de Érica, outra jovem havia desaparecido no prédio, uma estudante de 25 anos, que havia alugado o apartamento 15. Na época, todos presumiram que ela simplesmente havia se mudado sem avisar o proprietário. Claro que discutimos como conspiradores, admite Érica.
Ninguém queria acusar abertamente o vizinho. E se fossem apenas coincidências? Uma pessoa idosa, às vezes, tem hábitos estranhos. Talvez o terceiro quarto tivesse sido simplesmente transformado em um armário. Em dezembro de 2019, os problemas com o abastecimento de água intensificaram. A empresa administradora finalmente enviou um encanador, Marcos Weber. Ele verificou todas as tubulações do prédio e descobriu uma conexão não autorizada à tubulação principal. Alguém fez uma derivação diretamente da tubulação principal, explicou Weber ao administrador Dieter Krenz. Feito profissionalmente com medidor separado, mas não está registrado na documentação. A derivação vai em direção aos apartamentos 17 e 19. O apartamento 17 pertencia a Gerhard Schubert e o administrador decidiu realizar uma inspeção. Em 15 de dezembro de 2019, Krenz compareceu ao apartamento do aposentado junto com o engenheiro civil Thomas Hoffmann. Schubert os deixou entrar relutante e explicou a conexão ilegal como um sistema antigo que sobrou de seu tempo como zelador. Hoffmann, que inspecionava os cômodos, notou a planta estranha. Deveria haver mais um quarto aqui, observou, apontando para a parede na sala de estar. Segundo o projeto, este é um apartamento de 3 quartos. Schubert explicou que o terceiro quarto havia se transformado em um depósito, onde guardava ferramentas e objetos antigos. Alegou ter perdido as chaves e que a porta estava emperrada e que, portanto, não tinha acesso ao local. Isso soava estranho. Como alguém pode não ter acesso a uma parte de seu próprio apartamento? Sugeri chamar um chaveiro para abrir a porta. Gerhard se recusou firmemente e disse que resolveria este problema sozinho. O engenheiro examinou a parede onde deveria estar a porta para o terceiro quarto. Nenhum sinal de porta. A parede parecia sólida, recentemente revestida com um novo papel de parede. Ou o quarto foi completamente isolado, ou nunca existiu, concluiu Hoffmann. Mas, segundo os documentos, é claramente um apartamento de 3 quartos. Para onde foi um quarto com área de aproximadamente 15 metros quadrados? Após a visita do administrador, Schubert se tornou ainda mais reservado. Os vizinhos raramente o viam. Mesmo para ir ao supermercado, ele escolhia o início da manhã, quando não havia ninguém no saguão do prédio. Em janeiro de 2020, Cláudia Maier fez uma denúncia oficial à polícia. Ela relatou ruídos suspeitos vindos da ventilação e a estranha planta do apartamento vizinho. Considerando os casos não resolvidos de mulheres desaparecidas na área, pediu que verificassem Gerhard. O detetive Junger Mir recebeu a denúncia, mas disse que, francamente, que a polícia poderia fazer pouco sem evidências concretas. Não podemos revistar um apartamento de alguém apenas porque a planta parece estar estranha, explicou Mir. Mas prometeu investigar os casos de mulheres desaparecidas e verificar se havia alguma conexão entre este endereço. O detetive realmente começou a verificação. Ele examinou todos os casos de mulheres desaparecidas na área nos últimos 5 anos. Haviam 7 mulheres. Destes casos, 2 das desaparecidas foram posteriormente encontradas. Uma tinha ido visitar parentes, a outra estava sendo tratada em uma clínica psiquiátrica. 5 mulheres nunca foram encontradas. Notei algo interessante, conta Mir. Os últimos sinais dos celulares de 3 desaparecidas
foram localizados no raio de 500 metros da Lindsay-Strasser 47. Isso não poderia ser coincidência. O detetive, então, decidiu verificar o passado de Gerhard Schubert. Na biografia oficial, não havia nada em comum. Nascido em 1955 em Dresden, mudou-se para a Alemanha Ocidental na década de 1980. Trabalhou como especialista técnico, depois como zelador na Lindenstrasse, sem antecedentes criminais ou infrações. No entanto, uma verificação mais aprofundada revelou lacunas entre 1982 e 1985. Neste período, Schubert parecia desaparecer de todos os documentos. Nenhum dado sobre residência, trabalho, pagamento de impostos. Em 1985, ele aparece repentinamente a Munique e assume um cargo de zelador. Isso era suspeito, diz Mir. Naqueles anos antes da reunificação da Alemanha, tais lacunas na biografia frequentemente significavam tempo na prisão ou internação em clínica psiquiátrica. Enviei, então, uma solicitação aos colegas de Dresden para verificar os arquivos da RDA. Fevereiro de 2020 foi marcado por uma nova reviravolta. A empresa administradora, preocupada com as discrepâncias na planta, solicitou a documentação histórica do edifício nos planos originais e descobriu-se um detalhe interessante. Ao lado do apartamento 17, havia uma sala técnica de aproximadamente 10 metros quadrados. Nos planos atuais, esta sala não existia. Suspeitamos que Schubert, aproveitando sua posição como zelador, possivelmente havia conectado ilegalmente a sala técnica ao seu apartamento, explica Kraus. Isto também explicaria a conexão ilegal à tubulação de água. Hoffman examinou novamente o andar técnico do prédio e constatou que a sala indicada nos planos antigos realmente estava faltando. Em seu lugar, havia uma parede nua, recentemente pintada. Isso já parecia uma grave violação dos regulamentos de construção, disse o engenheiro. Decidimos acionar a fiscalização habitacional e proceder oficialmente. Em 20 de fevereiro de 2020, uma comissão composta por representantes da empresa administradora da fiscalização habitacional e um engenheiro civil chegaram ao apartamento. Quando Schubert viu os documentos oficiais, ficou furioso. Gritou que estava sendo perseguido e que os vizinhos haviam conspirado contra ele. Em certo momento, tentou expulsar a comissão. A inspetora de fiscalização habitacional, Greta Schulz, chamou a polícia para garantir a ordem. Enquanto aguardavam a chegada da viatura, Schubert se acalmou um pouco e exigiu que a inspeção fosse realizada na presença do seu advogado. Combinaram, então, adiar a verificação para o dia seguinte. Durante a noite, Érica ouviu novamente barulhos vindo do apartamento do vizinho. Soava como móveis sendo movidos, marteladas, ela lembra. Liguei para Cláudia, que também ouviu o barulho. Decidimos chamar a polícia novamente. 2 policiais chegaram após 15 minutos. Bateram na porta de Schubert, mas ninguém abriu. Após várias tentativas, os policiais decidiram que a situação não era urgente e partiram, prometendo voltar pela manhã. Na manhã de 21 de fevereiro, a comissão chegou com 2 policiais no horário marcado. O apartamento de Schubert estava vazio, a cama não havia sido usada. Alimentos frescos na geladeira. Tudo parecia como se o seu proprietário
tivesse saído apenas brevemente e fosse voltar. Porém, seu carro, um velho Volkswagen Golf, não estava em sua vaga habitual. Decidimos realizar a inspeção sem o proprietário, diz Schultz. Tínhamos uma ordem judicial e a ausência consideramos como uma tentativa de obstruir a verificação. A comissão examinou cuidadosamente todo o apartamento, tentando encontrar a entrada para o suposto terceiro quarto ou sala técnica. Bateram nas paredes e mediram distâncias no quarto. Descobrimos algo estranho, conta Hoffman. O armário embutido de correr era suspeitamente profundo demais. As dimensões não correspondiam à planta. Decidimos verificar sua parte traseira. Quando um engenheiro e um dos policiais afastaram as roupas e bateram no fundo, o som se revelou oco. Com o exame mais detalhado, descobriram que a parte da parede era uma porta camuflada, com dobradiças bem escondidas. O policial abriu cuidadosamente a porta. Atrás havia uma passagem estreita que levava a um cômodo escuro. O policial ligou sua lanterna e entrou. O que viram superou as piores das expectativas. Um cômodo de aproximadamente 25 metros quadrados estava montado como uma cela de prisão. Uma cama fixada no chão, uma mesa, um vaso sanitário no canto. As paredes estavam isoladas acusticamente, com material especial. Uma pequena janela gradeada levava ao duto de ventilação, proporcionando a entrada mínima de ar no cômodo. Haviam sinais óbvios da presença de uma pessoa, diz o policial Fabian Schneider. Uma cama amarrotada, restos de comida e um prato. Na parede, descobrimos um nome arranhado: Ana. A comissão imediatamente chamou uma equipe de investigação. O apartamento de Schubert foi declarado uma cena de crime e uma operação em larga escala para procurar Gerhard começou. O detetive Mir chegou à cena 1 hora depois e organizou uma investigação minuciosa do quarto secreto. Havia sinais de uma longa permanência de uma pessoa, relata ele. Ao lado da cama, uma pilha de livros, algumas páginas com anotações escritas por uma mão feminina. A julgar pelas datas, Ana estava neste quarto por pelo menos 10 meses. Em breves anotações, que mais pareciam um diário, a jovem descrevia seu pesadelo. Schubert a sequestrou quando ela procurava um apartamento para alugar. Ele a atraiu, mostrando os supostos apartamentos vagos, e depois a manteve à força. Pelas anotações, viu-se que Ana passou por várias agressões e abusos regularmente, durante todo o período de cativeiro. Notaram também algo ainda mais preocupante. No diário, mencionavam-se outras mulheres, continua Mir. Ana escreveu que antes dela estava Lisa e que ele a levou para algum lugar. Isso nos fez suspeitar que ele agia segundo o mesmo esquema há muito tempo. Durante a busca adicional no apartamento, os investigadores descobriram um esconderijo sobre o piso do armário. Lá eram guardados objetos pessoais de pelo menos 3 mulheres: bolsas, joias, fotos. Entre eles, havia documentos em nomes de Elizabeth Lisa Craft, que desapareceu em 2017. Também encontramos um disco rígido externo, com fotos e vídeos, diz Mir, sem entrar em detalhes. O conteúdo confirmou nossos piores temores. Schubert documentava seus crimes ao longo de muitos anos.
polícia emitiu um alerta nacional para a captura de Gerhard Schubert. Suas fotos foram enviadas a todas as delegacias de polícia na Alemanha e países vizinhos. A descrição de seu carro foi repassada à polícia de trânsito. Estávamos cientes de que ele poderia ter outros esconderijos, explica Mir. Uma pessoa que planejou seus crimes tão cuidadosamente por muitos anos certamente teria previsto um plano alternativo caso fosse descoberto. Enquanto a polícia procurava por Schubert, Érica e outros vizinhos tentavam processar o ocorrido. O mais terrível é que vivemos ao lado deste pesadelo, diz ela. Eu ouvia seus gritos, mas não pude fazer nada. O sistema não funcionou, nem quando eu chamei a polícia, nem quando Cláudia fez uma denúncia por suspeita. Cláudia, cuja persistência acabou levando à descoberta do crime, foi ainda mais categórica. Ninguém queria ver o óbvio, nem a empresa administradora, que deveria saber para onde tinha ido o quarto desaparecido, a sala técnica, nem a polícia, que ignorou os desaparecimentos. Coisas terríveis aconteciam diretamente sobre elas e fingimos que tudo estava normal. No final de fevereiro de 2020, a investigação recebeu uma resposta à solicitação enviada aos arquivos da RDA. Descobriu-se que Gerhard Schubert cumpriu pena na prisão de Dresden nos anos de 1982 a 1985 por violência sexual contra uma jovem. Após sua libertação, ele utilizou um programa de reassentamento para a Alemanha Ocidental, mudou seus documentos e começou uma nova vida em Munique. Ele tinha um perfil perfeito, comenta a psicóloga criminal Helga Wagner. Um homem discreto, solitário, um trabalho que proporcionava acesso a muitos espaços, formação técnica que lhe permitiu criar uma câmara com isolamento acústico. Ele caçava metodicamente mulheres em posições vulneráveis, aquelas que procuravam apartamentos baratos, recém-chegadas à cidade. Até o início de março de 2020, a polícia havia estabelecido uma conexão entre Schubert e o desaparecimento de pelo menos 5 mulheres nos últimos 15 anos. Seu esquema era simples e eficaz. Ele usava seu conhecimento sobre o mercado imobiliário para identificar mulheres que procuravam moradia. Oferecia-se para mostrar um apartamento e então a sequestrava. Supomos que ele mantinha cada vítima por vários meses, até um ano, e aí então se livrava delas para abrir espaço para uma próxima, supõe Mir. Sombriamente, o número exato de vítimas e seu destino ainda permaneciam desconhecidos. O próprio Gerhard Schubert desapareceu sem deixar rastros. Seu carro foi encontrado abandonado em um estacionamento em Salzburgo, na Áustria, 200 quilômetros de Munique. Câmeras de vigilância o mostravam deixando o carro e embarcando em um ônibus com destino à Eslovênia. Depois disso, o rastro se perdeu. Enquanto a polícia da Alemanha e a Interpol continuavam procurando por Schubert, os moradores do prédio da Lindenstraße 47 tentavam voltar à vida normal. O apartamento 17 permaneceu lacrado, um monumento silencioso à crueldade humana e à indiferença social. Penso frequentemente naqueles ruídos atrás da parede, diz Érica. Alguém tentava alcançar-nos, pedir ajuda, e nós simplesmente aumentávamos o volume de nossas televisões para não sermos incomodados e ouvir. O quarto secreto de Gerhard ficou vazio, mas os fantasmas de seus crimes continuavam a assombrar aqueles que viviam por perto e não perceberam ou não quiseram perceber a tragédia por trás da fina parede de um apartamento.
A descoberta do quarto secreto no apartamento de Schubert transformou o edifício residencial em uma das investigações criminais mais sensacionais de Munique. Carros de polícia técnicas forenses em macacões brancos e repórteres com câmeras encheram o tranquilo pátio do prédio de 5 andares. Vizinhos, que mal se percebiam antes, agora se reuniam em grupos e discutiam a chocante notícia. A área ficou isolada por uma semana, lembra Érica. Nossos apartamentos tornaram-se parte do crime. Os investigadores interrogaram todos que já haviam falado com Schubert. Procuravam toda e qualquer pista sobre o seu possível paradeiro. O detetive Mir liderava um grupo especial para a captura do fugitivo. Primeiro, verificaram todas as possíveis relações familiares do criminoso. Descobriu-se que não tinha parentes próximos, sem irmãos, irmãs ou filhos. Seus pais já haviam falecido na década de 1990. Este isolamento o ajudou a manter seus segredos por décadas. Examinamos todas as suas transações financeiras, conta Mir. Ele vivia frugalmente. Tinha uma pequena soma economizada em sua conta de aposentadoria, mas 5 dias antes de sua fuga, sacou quase todo o dinheiro, cerca de 35 mil euros. Isso era suficiente para se esconder por vários meses vivendo modestamente. De maior interesse para essa investigação eram os locais onde Schubert poderia ter escondido os corpos de suas vítimas. Uma pista surgiu ao examinar as propriedades do aposentado. Descobriu-se que em 2005 ele havia adquirido um pequeno terreno na floresta bávara, 180 quilômetros de Munique. Segundo os documentos, havia uma cabana de caça no local. Em 4 de março de 2020, a equipe de investigação foi até lá. Um caminho sinuoso na floresta os levou à construção de madeira escondida entre árvores. A cabana parecia abandonada. Poeira nas janelas, folhas caídas na varanda. Nada indicava a presença recente de uma pessoa. Obviamente ele não veio cá após sua fuga, observa Mir, mas vasculhamos a área minuciosamente mesmo assim. Por dentro, a cabana era espartana. Móveis mínimos, um fogareiro de camping, algumas conservas no armário. Um típico refúgio masculino de fim de semana. Cães farejadores treinados para encontrar restos humanos examinaram todo o terreno. Sua reação levou os policiais a um galpão atrás da cabana. Quando quebraram o piso de madeira, descobriram uma sepultura embaixo. Lá estavam os restos de uma mulher, diz Mir. Segundo a avaliação preliminar do médico legista, a morte ocorreu cerca de 3 anos. Suspeitamos que fosse Elizabeth Craft, desaparecida em 2017. A investigação adicional do terreno, com um radar de solo, revelou mais 2 sepulturas. No total, foram encontrados os restos de 3 mulheres. Sob o piso do galpão, estavam enterradas com as mãos amarradas, indicando a natureza violenta de suas mortes. Isso confirmou completamente nossa teoria, continuou o detetive. Schubert agiu segundo o mesmo roteiro por muitos anos. Ele usava o apartamento na cidade como prisão e depois levava as vítimas para a floresta, onde se livrava delas. O exame forense confirmou que um dos corpos pertencia a Elizabeth Craft e os outros 2 foram identificados como Sabine Hofer, desaparecida em 2015, e Julia Wagner, desaparecida em 2012. Anna Hoff não estava entre os corpos encontrados. Esta descoberta levantou então novas questões.
Se era um ritual, por que não se livrou de Ana antes de ser desmascarado? Poderia ele mantê-la viva em outro local? E o mais importante, ela ainda estaria viva? Consideramos duas possibilidades, explica Mir. Ou ele havia levado Ana para outro lugar antes da fuga, ou ele ainda estava com ela. Ambos os cenários exigiam ação urgente. Em 10 de março de 2020, a investigação recebeu a primeira pista concreta sobre o paradeiro de Schubert. Uma câmera de vigilância em um posto de gasolina em Maribor, Eslovênia, registrou um homem semelhante ao procurado. Ele pagou combustível em dinheiro, usava boné e óculos escuros, mas o algoritmo de reconhecimento facial estabeleceu uma correspondência com probabilidade de 87%. Essa foi a primeira confirmação de que ele se movia para o sudeste, diz Mir. Contatamos imediatamente a polícia eslovênia, mas até recebermos a informação já haviam se passado 2 dias. Os rastros se perderam novamente. Enquanto isso, no prédio da Lindsay Stresser, continuava o meticuloso exame do apartamento do criminoso. Os técnicos forenses examinavam literalmente milímetro por milímetro o quarto secreto, procurando ter pistas sobre o destino de Anna Ralph. Encontramos uma entrada estranha em seu diário, conta o criminalista Thomas. A última página contém a frase que ele disse que em breve me levará para a fazenda. Lá é mais claro e há mais espaço. Essa foi a única entrada que continha qualquer informação sobre outro local. A polícia verificou todas as propriedades agrícolas no raio de 100 quilômetros de Munique, mas nenhuma estava ligada a Schubert, e ele não tinha parentes com fazendas nem amigos em áreas rurais. A entrada parecia ser sem sentido. Em 12 de março de 2020, houve uma reviravolta inesperada. A polícia foi contatada por Mônica Haas, uma moradora de 68 anos da pequena aldeia de Groesberg, 60 quilômetros de Munique. Ela afirmou ter reconhecido Schubert pelas fotos nas notícias. Este é Gerhard, tenho certeza, disse a mulher. Só que o conhecíamos como Gustav Miller. Ele vinha até nós a cada poucos meses para ajudar nas tarefas domésticas. Dizia ser um aposentado que amava a vida no campo. Mônica contou que Gustav havia oferecido seus serviços há cerca de 5 anos. Ele consertava encanamentos, fazia pequenos reparos, às vezes ficava por alguns dias. Os Haas possuem uma pequena fazenda com vacas e galinhas. Após a morte de seu marido em 2018, Mônica valorizava especialmente a ajuda do simpático vizinho da cidade. Ela nunca o pediu documentos, comenta Mir. Ela pagava em dinheiro, relações informais típicas muito comuns em áreas rurais. Na fazenda dos Haas, eles descobriram um pequeno quarto, em uma ala separada, onde Gustav às vezes pernoitava. Não havia nada suspeito, uma cama simples, uma mesa de cabeceira, algumas revistas técnicas. Os cães farejadores mostraram interesse por um celeiro antigo, situado a 100 metros das construções principais. O celeiro estava cheio de equipamentos agrícolas, conta Mir. A senhora disse que não entrava lá há anos. Após a morte do marido, ela havia reduzido as operações e a necessidade de espaços adicionais deixou de existir. Quando os policiais abriram o cadeado enferrujado e entraram, inicialmente não encontraram nada fora do comum. Ancinhos velhos, sacos de fertilizantes, um trator que não funcionava há 10 anos. Porém, um exame mais detalhado descobriram um alçapão no chão, habilmente disfarçado com tábuas normais, e a portinhola levava a um porão de 3 por 4 metros quadrados.
Era equipado de forma semelhante ao quarto no apartamento da cidade. Comodidades básicas, cama, vaso sanitário. Mas ao contrário da célula urbana, aqui havia sinais da presença recente de uma pessoa. Alimentos frescos, incluindo pão e leite, que não tinham mais de 2 dias. Essa foi uma prova clara que Schubert havia usado este lugar após sua fuga, diz Mir. E muito provavelmente Anna Hoff estava com ele. Na parede, descobrimos uma inscrição arranhada com unha. Estou aqui, me ajudem. Especialistas confirmaram que a caligrafia coincidia com o diário de Ana. Mônica Haas ficou chocada. Jurou que não sabia da existência do porão e nunca ouviu ruídos estranhos. O celeiro fica longe da casa, explica Mir. Em áreas rurais, tais construções frequentemente ficam afastadas. Além disso, o porão estava bem isolado acusticamente. A polícia vigiou a fazenda na esperança de que Schubert retornasse, mas os dias se passaram e ele não apareceu. Ficou claro que ele ou havia descoberto sobre a descoberta de seu esconderijo, ou desde o início planejava apenas uma estadia temporária ali. Em 20 de março de 2020, surgiram novas informações da Interpol sobre ele. Schubert foi identificado em uma conexão de balsa entre Split, Croácia, e Ancona, na Itália. Ele viajava sob o nome de Franz Weber, com documentos falsificados. Particularmente importante, os registros mostravam que ele havia comprado um bilhete para uma pessoa. Isso nos levou a um beco sem saída, admite Mir. Se Ana está com ele em Grossberg, onde ela está agora? Ele a deixou para morrer naquele porão? Livrou-se dela no caminho? Ou a entregou para outra pessoa? Uma investigação minuciosa da fazenda e das áreas circundantes não produziu resultado. Nenhum sinal de sepultura ou vestígio de luta. Parecia que Ana simplesmente havia desaparecido novamente. Em 25 de março, uma nova reviravolta soma na investigação. Um caminhoneiro chamado Cole Bauer relatou que uma semana antes havia dado carona a um homem parecido com Schubert em Rosenberg até Rosenheim. O homem viajava com uma jovem que parecia doente ou drogada. Ela praticamente não falava, contou o motorista. Ele explicou que sua filha sofria de um transtorno mental e a estava levando para uma clínica especializada. Na época, eu não dei importância a isso. Bauer deixou o casal na rodoviária. Verificação nas câmeras de vigilância confirmaram a sua história. Às 16h32 de 16 de março, um homem parecido com Schubert e uma jovem, provavelmente Anna Hoff, embarcaram em um ônibus com destino a Salzburg. Enviamos notificações a todos os hospitais e instalações médicas da região, diz Mir. Era óbvio que ele apresentava Ana como uma mentalmente doente para explicar seu comportamento estranho, um movimento inteligente. As pessoas tendem a não se envolver em situações com doentes mentais. No entanto, a verificação das instalações médicas não produziu resultados. Ninguém havia se apresentado com uma história semelhante. A investigação estava novamente em um beco sem saída. No início de abril de 2020, o caso tomou um rumo esperado. Na linha telefônica anônima da polícia de Munique, chegou uma ligação. Uma voz masculina, alterada por um dispositivo eletrônico, disse: "Vocês estão procurando no lugar errado. Ana está em Laufen, porão da igreja de São Martim." A polícia foi imediatamente ao local indicado. Laufen, uma pequena cidade na fronteira com a Áustria, a igreja de São Martinho. Lá é um edifício antigo, no século XX, no centro da cidade. Por baixo dela, de fato, existiam extensos porões.
anteriormente usados como criptas e, nos últimos anos, como depósitos para objetos da igreja. Convocamos a polícia local e a autoridade eclesiástica, conta Mir. Inspecionamos todos os porões, não encontramos nenhum vestígio de Ana ou algo suspeito. Parecia que a ligação era um sinal falso, uma tentativa de desviar a atenção e a investigação. Mas 2 dias depois, aconteceu algo que questionou esta versão. A faxineira da igreja, Helga Multmeier, ao verificar os fundos dos porões, descobriu um símbolo estranho pintado em uma das paredes. Era a letra A, circundada por um círculo. Ao lado, uma inscrição quase invisível: procurem nos arquivos. Ninguém do pessoal da igreja sabia sobre a origem desta inscrição. Especialistas técnicos determinaram que era muito recente, não mais que uma semana. Arquivos podia significar qualquer coisa, desde registros da igreja até documentos municipais, mas o mais lógico parecia ser que se referia aos arquivos da própria igreja. Mantidos em uma sala separada no porão, a sala de arquivos continha centenas de documentos datados do século XVII até o presente. Livros da igreja, relatórios financeiros, plantas de construção. Os policiais metodicamente vasculharam as prateleiras sem saber o que estavam procurando. Era como procurar uma agulha no palheiro, lembra Maier. Até que um dos oficiais notou uma pasta moderna que se destacava dos antigos tomos. A pasta continha cópias de plantas dos porões da igreja. Em uma das folhas, uma pequena cripta no canto de trás do porão estava marcada com um lápis vermelho. Segundo a planta, essa cripta havia sido emparedada na década de 1950, devido ao seu estado deteriorado. Quando os policiais examinaram o local indicado, descobriram que a alvenaria que selava a entrada da cripta havia sido recentemente mexida. Alguém havia cuidadosamente removido vários tijolos e criado uma altura grande o suficiente para uma pessoa passar, explica Mir. Atrás da parede, descobrimos uma pequena sala, cerca de 2 metros por 3, e lá estava ela, Anna Hoff. A jovem estava em condições graves de emagrecimento, desnutrição severa, vários hematomas, mas estava viva. Ao lado dela havia garrafas de águas vazias e as embalagens de barras de chocolate. Schubert obviamente havia deixado suprimentos mínimos, suficiente para alguns dias. Ela estava fraca demais para falar, continuou o detetive, mas em sua mochila encontramos uma nota. Ele disse que voltaria em uma semana se eu me comportasse bem, mas não acredito mais nele. Por favor, me encontrem. Ana. Ana foi imediatamente levada ao hospital. Após a estabilização de sua condição, ela pôde fazer suas primeiras declarações. Segundo suas palavras, após descobrir sobre as investigações policiais, ele a levou da fazenda para Laufen. Ele conhecia esta antiga cripta através de livros históricos pelos quais se interessava. Ele me disse que este era um esconderijo temporário. Mir cita o depoimento de Ana, que agora era muito perigoso viajarmos juntos. Ele prometeu preparar um novo lugar e voltar para me buscar. Disse que iríamos para outro país, onde começaremos uma nova vida. Com certeza, o resgate de Ana foi uma vitória na investigação, mas o principal criminoso ainda estava solto. E agora havia ficado ainda mais claro. Schubert era muito mais engenhoso e mais cheio de recursos do que a polícia pensava. Inicialmente, ao analisar as opções do criminoso, os investigadores chegaram à inquietante conclusão de que todos os seus movimentos seguiam um plano. Estava claro, ele conhecia esconderijos alternativos,
Continha documentos falsos, sabia como evitar câmeras de vigilância. Possivelmente havia preparado rotas de fuga por anos. A ligação anônima me incomodava profundamente, admite Mir. Inicialmente, achamos que fosse um cúmplice de Schubert, deliberadamente nos levando a uma pista falsa. Mas e se fosse o próprio Schubert? E se o resgate de Ana fosse parte do seu plano? A verificação da gravação da chamada não produziu resultado. A voz estava muito distorcida. Impossível uma identificação. Mas especialistas notaram que o autor da chamada usava as expressões específicas características do dialeto da Alemanha Oriental. Schubert nasceu em Dresden. Isso era um jogo, disse a psicóloga Wagner. Ele queria que a garota fosse encontrada, porque sabia que assim, enquanto estivéssemos ocupados resgatando Ana, ele teria tempo para se estabelecer em um novo local. Além disso, ele deixa um rastro e demonstra sua inteligência. Isso é típico de psicopatas do seu tipo, o desejo de provar que são mais espertos que os temas. No final de abril de 2020, a investigação já abrangia 5 países. A Interpol rastreava todos os possíveis movimentos de Schubert. Seu roteiro confirmado foi na base para Ancona. Depois disso, ele literalmente desapareceu. A polícia italiana ficou todos os hotéis, albergues e apartamentos para alugar na área de Ancona. Nenhum correspondia nem por nome, nem por foto. A verificação das câmeras na estação ferroviária e rodoviária também não produziram resultados. Ele poderia ter usado meios de transportes privados, sugere Mir. Talvez tivesse cúmplices na Itália ou outro conjunto de documentos falsos, dos quais não sabíamos. No início de maio, ocorreu um incidente estranho. A polícia de Milão prendeu um homem fisicamente semelhante a Schubert por um pequeno furto em um supermercado. Ao verificar os documentos, descobriu-se que era um cidadão austríaco chamado Wilhelm Kremer, de 65 anos. Suas impressões digitais não correspondiam às do procurado. Mir, que recebeu o do detido, notou detalhes suspeitos: a linha do cabelo, o formato das orelhas, a distância entre os olhos. Tudo apontava para Schubert, diz ele, mas os documentos eram impecáveis e as impressões digitais não batiam. Parecia impossível. Os colegas italianos libertaram Kremer antes que os detetives alemães pudessem voar para uma verificação pessoalmente. Ele pagou uma multa e desapareceu. Uma nova verificação de seus documentos revelou que o Wilhelm realmente existiu, mas morreu em 2018. Alguém estava usando sua identidade. Estamos quase certos de que era Schubert, mas como ele mudou suas impressões digitais? Isso vai além das capacidades de uma pessoa comum. A resposta veio iradamente. Anna Hoff, dando-se no hospital, lembrou-se de um detalhe estranho. Schubert frequentemente se ocupava com algum tipo de manipulação em suas mãos. Ele aplicava uma substância especial em suas pontas dos dedos e depois os selava com uma película transparente. Ele disse que o trabalho como dor havia roto seus dedos, Mir cita palavras de Ana. Mas uma vez ela ouviu sua conversa no telefone. Ele discutia com alguém sobre aplicações e sua durabilidade. Especialistas forenses suspeitam que Schubert usava sobreposições de silicone nos dedos, películas finas, praticamente invisíveis, com impressões digitais alheias. Tais tecnologias existem, embora sejam principalmente acessíveis a serviços de inteligência. Isso explicava sua confiança no verificar dos documentos. Suas impressões digitais não corresponderiam ao banco de dados, e isso também significava que ele tinha conexões sérias. Um agressor doméstico comum não tem acesso a tais tecnologias. Enquanto isso, a polícia continuava investigando o passado do criminoso.
A verificação de suas transações bancárias nos últimos 20 anos revelou-se um padrão estranho. A cada 3 meses, ele transferia uma quantia fixa de 500 euros para uma conta em um banco suíço. O destinatário era a Fundação Novos Horizontes. Solicitamos informações aos colegas suíços, conta Mir. Descobriu-se que a fundação oficialmente apoiava refugiados do leste europeu, mas algumas de suas operações levantaram questões junto às autoridades reguladoras financeiras. A polícia suíça iniciou sua própria investigação das atividades da fundação. No final de maio, eles vasculharam o escritório da organização. Entre outros, foram encontrados documentos comprovando o fornecimento de nova acomodação e identidade para um certo GS, no sul da Itália. As iniciais, coincidem com o nome real de Schubert, eram uma pista, mas nos documentos não havia um local específico, apenas a direção geral: Calábria, uma região no sul da Itália. A Calábria é uma grande área, com centenas de pequenas cidades e aldeias. Encontrar lá uma pessoa que possivelmente havia alterado sua aparência parecia praticamente impossível. Mas a investigação recebeu ajuda inesperada. No início de junho, uma carta sem remetente chegou à polícia de Munique. Dentro havia um cartão postal desgastado, com uma vista de uma pequena cidade costeira. No verso estava escrito: "Ele está aqui, Tropea Vinhedos", sem assinatura. Tropez é uma pitoresca cidade na costa do Mar de Reno, um popular destino turístico. Ao seu redor, de fato, haviam extensos vinhedos pertencentes a vários negócios privados. Contactamos imediatamente os colegas italianos, diz Mir. Eles começaram uma verificação discreta de todos os trabalhadores de vinhedos, no raio de 20 quilômetros de Tropez. Era um trabalho árduo. Muitos estabelecimentos contratavam trabalhadores sazonais, sem registro oficial, frequentemente estrangeiros. A verificação durou várias semanas. A polícia italiana questionou os proprietários dos vinhedos e mostrou-lhes fotos de Schubert, mas sem sucesso. Ninguém reconheceu o homem na foto. Em meados de junho, houve uma reviravolta. Uma moradora local, Maria Rossi, procurou a polícia em Tropez. Ela relatou que seu vizinho, um alemão recém-chegado chamado Walter, estava se comportando de maneira estranha. Ele evitava vizinhos, nunca convidava ninguém para sua casa e, particularmente suspeito em seu quintal, funcionava constantemente um gerador. Embora não houvesse problemas com fornecimento de energia na cidade. Os policiais italianos vigiaram a casa, conta Mir. Era uma pequena vila nos arredores da cidade, parcialmente escondida por oliveiras. Walter, de fato, levava uma vida reclusa. Só saía para fazer compras e sempre usando boné e óculos escuros, mesmo em dias nublados. Após uma semana de observação, a polícia obteve um mandado de busca para inspeção secreta na casa, na ausência do proprietário. Quando Walter foi à cidade para fazer compras, 2 policiais entraram na vila e o que eles descobriram não deixou dúvidas. No porão da casa havia um quarto em construção, com porta reforçada, isolamento acústico, sem janelas. Não estava concluído, mas obviamente destinado a abrigar prisioneiros. Ao lado, uma caixa estavam perucas femininas, de várias cores e formas. A polícia se preparou para uma prisão, mas era necessário uma confirmação definitiva da identidade. As impressões digitais na casa haviam sido cuidadosamente eliminadas. Todas as superfícies eram regularmente limpas.
Não havia vestígios, nem mesmo no lixo. A prova decisiva foi um livro desgastado, encontrado no quarto, um manual de engenharia em alemão. Na folha de rosto havia uma inscrição quase imperceptível. Para Gerhard Schubert, dos seus colegas, 1998. Esta foi a primeira conexão concreta entre o Walter e o criminoso procurado. A polícia italiana, então, decidiu agir. Em 25 de junho de 2020, quando o procurado retornou para casa, uma unidade especial cercou a vila. Através de um alto-falante, ofereceram a ele a chance de se render. Em vez disso, vieram tiros. Começou um cerco que durou quase 5 horas. Schubert recusou-se a negociar e ocasionalmente disparava na direção dos policiais. Ao cair da noite, a equipe de operação especial decidiu invadir na tentativa de entrar. Em contrapartida, Schubert abriu fogo e feriu um dos policiais. Pelo fogo de resposta, foi gravemente ferido. Os paramédicos que chegaram ao local constataram um estado crítico, ferimentos de bala no peito e pescoço. O ferido foi levado ao hospital de Tropea, com Tamir. Embora estivesse inconsciente, a polícia colheu impressões digitais e as enviou ao banco de dados internacional. Os resultados deveriam chegar dentro de 1 hora, mas a resolução veio antes. O médico que examinava o paciente notou algo estranho no pescoço do ferido. Havia uma fina cicatriz que seguia ao longo da linha do cabelo. Parecia o vestígio de uma cirurgia plástica recente. O exame posterior também revelou outros vestígios de intervenções cirúrgicas nas mãos, orelhas, até na ponta dos dedos. Schubert havia alterado sua aparência tão radicalmente quanto possível, sem chamar a atenção. Quando os resultados da verificação das impressões digitais chegaram, obtivemos a confirmação. O Walter era realmente Gerhard Schubert. Apesar de todas as mudanças na aparência, o criminoso foi preso diretamente no quarto do hospital, sob vigilância 24 horas. Seu estado permaneceu crítico, com os médicos estimando suas chances de sobrevivência como mínimas. Enquanto isso, a busca na vila continuou em seu esconderijo. Sob o assoalho, encontramos documentos com vários nomes, uma grande soma de dinheiro, mapas de várias cidades europeias com marcações. Entre os papéis, também encontraram uma fotocópia de um artigo de jornal sobre o resgate de Ana, sublinhadas em vermelho. Ele acompanhava a investigação, comenta-me. Talvez até sentisse orgulho por nos fazer procurar por tanto tempo. Para pessoas como ele, é uma espécie de jogo, uma confirmação de sua própria superioridade. Mas a descoberta mais perturbadora aguardava os investigadores. No computador de Schubert, uma pasta criptografada guardava um dossiê sobre várias jovens que viviam em Tropea e arredores. Fotos tiradas com câmeras ocultas, endereços, rotinas diárias. Ele já havia selecionado as próximas vítimas. Chegamos literalmente na hora certa para evitarmos novas vítimas. Em 28 de junho de 2020, 3 dias após a prisão, os médicos relataram uma melhora na condição de Schubert. Ele até recuperou a consciência e poderia falar. Os investigadores esperavam finalmente obter respostas para muitas perguntas, mas o destino decidiu de outra forma. Na manhã de 29 de junho, a enfermeira de plantão encontrou Schubert sem vida em seu quarto. O laudo preliminar indicava parada cardíaca, mas a investigação
encontrou vestígios de substâncias desconhecidas em seu sangue. Suspeitamos que ele, de alguma forma, obteve acesso a veneno, diz Mir. Ou tinha cápsulas escondidas no corpo, ou alguém lhe entregou a substância. A investigação deste aspecto continua. A morte de Schubert deixou muitas perguntas sem respostas. Quem o ajudou todos estes anos? Quem o forneceu tecnologia para alterar as impressões digitais? Ele estava ligado a alguma organização criminosa? E o mais importante, quantas mulheres no total tornaram-se suas vítimas ao longo de décadas? Continuamos nosso trabalho, explica Mir. A morte do criminoso não significa o encerramento de um caso. Encontrar todas as suas vítimas para que suas famílias, pelo menos, obtenham algum encerramento desta tragédia. Enquanto todos os investigadores examinam o material da vila de Tropea, Anna Hoff gradualmente retorna à vida normal. Feridas físicas curam mais rápido que as psicológicas, mas com o apoio de especialistas e sua família, ela está progredindo. Ainda acordo à noite por causa de pesadelos, compartilhou ela em uma entrevista. Mas agora que sei que ele nunca mais virá me buscar, isso me ajuda a seguir em frente. O prédio Lindsay Stresser gradualmente retorna à vida normal. O apartamento de Schubert permaneceu lacrado até a conclusão da investigação. Muitos vizinhos ainda não conseguem acreditar que viviam ao lado de um monstro e não notaram sinais tão óbvios. O pior, diz Érica, que poderia haver dezenas de Schuberts por aí. Eles vivem entre nós, cumprimentam no saguão, discutem o clima e atrás de suas portas escondem-se um inferno e nós simplesmente não queremos ver. A morte de Schubert no hospital de Tropea levou a investigação a uma fase final. Agora que o principal criminoso não representava mais uma ameaça, os investigadores concentram-se em reconstruírem um quadro completo de seus crimes e encontrar todas as suas vítimas. Precisávamos responder à principal questão. Quantas mulheres sofreram em suas mãos durante todos estes anos? Diz o detetive Mir. Para as famílias dos desaparecidos, esta era a última chance de saber a verdade. Durante a investigação, um simples caderno foi encontrado na vila de Schubert, em Tropeias, escondido sobre uma tábua do assoalho no quarto. Nesse caderno, o criminoso mantinha registros de suas vítimas, nomes, datas, às vezes breves comentários. No total, 8 mulheres constavam na lista, incluindo Anna Hoff. O caderno cobria o período de 2010 a 2020, explica Mir. Suspeitamos que registros anteriores possam existir, porém em outro lugar ou foram destruídos. A verificação de casos não resolvidos de pessoas desaparecidas na área de Munique mostrou correspondência com 5 nomes da lista. A comparação nas datas também confirmou a conexão. As mulheres desapareceram exatamente nos dias em que ele anotou em seus registros. Haviam também questões dos locais onde as vítimas foram enterradas. No caderno haviam notas enigmáticas, CFM, ao lado de alguns nomes. Os investigadores suspeitaram que poderia ser locais onde Schubert descartou os corpos. Deciframos essas notas bastante rapidamente, conta Mir. Se significava F floresta, em M montanha. Este simplesmente marcava o tipo de terreno onde escondeu os corpos. Em agosto de 2020, equipes de busca com cães começaram a examinar os arredores da cabana de caça de Schubert, na Floresta Bárbara. No raio de 2 quilômetros ao redor da cabana, foram encontrados os restos de 3 mulheres, Elizabeth Kraft, Sabine Reuter e Julia Wagner. Ele não se esforçou muito para esconder os corpos, diz o legista Thomas. Sepulturas rasas, esforço mínimo,
típico de criminosos desse tipo. Depois que a vítima deixa de ser interessante para eles, querem se livrar dela o mais rápido possível. A continuação da busca em terreno montanhoso perto de Salzburgo, onde Schubert às vezes passava finais de semana, levou à descoberta de mais 2 sepulturas. Os restos pertenciam a Martha V e Helga Schulz, desaparecidas em 2008 e 2013. O número total de vítimas confirmadas chegou a 7, resume Mir. Considerando as evidências disponíveis, estas são provavelmente a maioria, se não todas as mulheres que foram vítimas de Schubert, embora não possa haver certeza completa. De particular interesse eram os motivos do criminoso. O que o levou, um aposentado aparentemente normal, a sequestrar e matar mulheres por tantos anos? Na busca do apartamento na Lindenstraße 47, descobrimos um esconderijo com material pornográfico, diz Mir, com conteúdo sádico, focado em dominação e controle. Algumas revistas datavam a década de 70. Isso indica que suas inclinações desviantes surgiram já na juventude, explica a psicóloga Wagner, que examinou os materiais no caso. Concluiu que ele sofria então de psicopatia sexual, exacerbada por um transtorno de personalidade narcisista. Ele não apenas desfrutava do controle físico sobre as vítimas, mas também no poder emocional, explica ela. Em seus registros, encontravam-se notas sobre as reações das mulheres em cativeiro, sobre como seu comportamento mudava com o tempo. Era uma forma de experimento cruel. Schubert era um vizinho, colega, funcionário perfeito, comenta Mir. Calmo, prestativo, nunca causava problemas. Este é um padrão típico para tais criminosos. Sua vida comum é uma fachada cuidadosamente construída. A história do emprego de Schubert como zelador atraiu a atenção especial dos investigadores e médicos. Descobriu-se que ele visava especificamente essa posição, embora com sua formação técnica pudesse reivindicar um trabalho melhor remunerado. A posição de zelador lhe dava oportunidades únicas, explica Mir. Acesso a todos os espaços do edifício, possibilidades de entrar nos apartamentos dos moradores sob o pretexto de reparos. Informações sobre quem vivia sozinho, quem frequentemente estava ausente. Para um predador, são condições ideais. O seu esquema de ação era simples e eficaz. Schubert escolhia mulheres que recentemente haviam se mudado para a área, frequentemente aquelas que procuravam apartamentos. Como zelador, oferecia-se para mostrar apartamentos vagos a um preço especial. Assim, atraía vítimas para locais isolados. Em seu computador, encontramos anúncios falsos de apartamentos, diz Mir. Ele os colocava em quadros de avisos locais e indicava preços tentadoramente baixos. Isso atraía exatamente aquelas com restrições financeiras, estudantes jovens e mulheres solteiras com baixa renda. Anna Hoff, a única vítima sobrevivente, contou como caiu na armadilha. Eu procurava um apartamento barato e encontrei um anúncio. Mir cita seu depoimento. Liguei para o número indicado. Um homem se apresentou como zelador. Ele disse que o apartamento seria oficialmente anunciado em uma semana, mas poderia me mostrar agora mesmo se eu tivesse interessada. Parecia uma chance feliz. No encontro, Schubert comportou-se profissional e educadamente. Mostrou a Ana vários apartamentos. Aos poucos, ele acalmou a vigilância da jovem. Então, ele disse que havia mais um apartamento com melhor planta, continua Mir, resumindo o depoimento de Ana. Ele a levou ao seu apartamento, ofereceu o chá. Ana bebeu e logo sentiu tontura. Acordou já no quarto secreto.
Uma análise minuciosa das bebidas e medicamentos encontrados no apartamento de Schubert revelou que ele usava fortes sedativos para incapacitar as vítimas. Obtinha as receitas para esses medicamentos com documentos falsificados em várias clínicas de Munique. Isso não exigia conexões ou conhecimentos especiais, explica o farmacêutico Klaus, que assegurou a investigação. Infelizmente, o sistema de emissão de receitas na Alemanha ainda é vulnerável a tais manipulações, especialmente quando a pessoa não levanta suspeitas e visita diferentes clínicas. A história da fuga de Schubert e seus movimentos pela Europa foi ficando gradualmente mais clara. Descobriu-se que ele havia preparado longamente para tal cenário. Em seu computador, encontraram uma pasta chamada Emergência, que continha informações sobre rotas, lugares seguros e contatos. Ele era muito metódico, diz Mir. Provavelmente entendia que mais cedo ou mais tarde seria descoberto e preparou antecipadamente um plano de fuga. O mistério permanecia ainda sobre a identidade de Walter, sobre a qual Schubert se escondia na Itália. A verificação dos seus documentos mostrou que ela era de alta qualidade, não falsificações caseiras, e sim profissionalmente produzidas. Suspeitamos que ele as adquiriu através de conexões criminosas, explica Mir. Na internet, existem mercados nas sombras, onde com recursos suficientes pode-se comprar praticamente qualquer documento. Schubert aparentemente guardou dinheiro para tal situação por anos. A vila de Tropea também foi adquirida através de um esquema complexo. Formalmente pertencia a uma empresa registrada em Chipre, que alugava propriedade a longo prazo para Walter Kraus. Isso dificultava rastrear o verdadeiro proprietário. Ele usou métodos típicos de lavagem de dinheiro e ocultação de ativos, diz a especialista em crimes financeiros Andrea Rosa. Não é preciso ser um gênio para organizar o esquema. Basta encontrar um advogado certo e disposto a ignorar certos detalhes mediante uma taxa adicional. A morte de Schubert no hospital de Tropea foi inicialmente classificada como autoextermínio e a análise toxicológica detectou barbitúricos em seu sangue, um forte sedativo que, em altas doses, pode causar a parada respiratória. Como ele obteve medicamento permanece um mistério, diz Mir. A versão de que uma cápsula de veneno estava escondida em seu corpo parecia implausível, mais provável que alguém tenha entregado as substâncias a ele. A verificação dos registros das câmeras de vigilância do hospital revelou que Schubert foi visitado um dia antes de sua morte por uma enfermeira que não trabalhava naquele andar. Ela passou cerca de 5 minutos no quarto, supostamente verificando o soro. A polícia italiana identificou como Maria Bianca, uma funcionária de outra ala do hospital. Quando interrogada, Maria admitiu ter entregado os comprimidos ao paciente, a pedido dele, conta ela. Maria disse que ele estava com fortes dores e que os analgésicos prescritos não ajudavam. Ela sentiu pena do idoso e trouxe-lhe um forte sedativo de seu departamento. Maria não sabia nada sobre a verdadeira identidade do paciente e sua intenção de cometer autoextermínio. Ela foi acusada de negligência com resultado morte, mas, considerando as circunstâncias, o tribunal limitou-se a uma sentença suspensa e revogação da licença médica. Schubert preferiu a morte ao tribunal ou prisão perpétua, comenta a psicóloga Wagner. Para uma pessoa com seu tipo de personalidade, a perda de controle, exposição pública e cativeiro seriam insuportáveis. Suicídio era o último ato de controle sobre seu próprio destino. Em dezembro de 2020, a investigação se aproximava da conclusão.
Todos os restos encontrados foram identificados e entregues às famílias para sepultamento. Ana, após longa reabilitação, começou uma nova vida sob outro nome em outro país. Para a investigação, restava uma última questão importante, diz Mir. Schubert agiu sozinho todos estes anos. Uma verificação minuciosa de todos os seus contatos não revelou cúmplices. Eram solitários clássicos evitando relações próximas. Seus crimes eram uma questão puramente pessoal, que não compartilhava com ninguém. Tais pessoas geralmente não formam equipes, explica Wagner. Sua motivação é demasiada egocêntrica. Não querem compartilhar seu poder sobre as vítimas com mais ninguém. Em janeiro de 2021, o caso foi oficialmente encerrado. O apartamento de Schubert, na Lindenstraße 47, permaneceu lacrado por mais alguns meses enquanto decidiam sobre o seu destino. Finalmente, a empresa administradora decidiu por uma remodelação completa do espaço para apagar todos os vestígios do passado. O prédio em si, gradualmente, retornou à vida normal. Novos moradores mudaram-se para apartamentos vagos, sem imaginar os horrores que haviam ocorrido atrás das paredes do apartamento vizinho. Pessoas se encontravam no elevador, acenavam umas para as outras e seguiam para os seus afazeres, sem fazer perguntas sobre os vizinhos de outros apartamentos. A história de Gerhard desapareceu atrás das paredes de um típico apartamento residencial. Em março de 2021, quando a atenção pública para o caso começava a diminuir, ocorreu um evento inesperado. Um homem que se identificou como Thomas Fischer procurou a polícia de Munique. Ele afirmou ter conhecido Schubert alguns anos atrás, através de um fórum na internet dedicado à dominação e controle. Ele alegou que Schubert tentou envolvê-lo em suas atividades, conta Mir. Mostrou fotos de mulheres que chamava de suas estudantes. Thomas pensou na época que se tratava de algum tipo de relação BDSM, consensual, e cortou contato quando sentiu que isso era extremo demais para ele. A polícia verificou cuidadosamente as informações. Sua história foi confirmada por correspondência preservada, na qual Schubert, sob um pseudônimo, de fato, discutia seus hobbies e procurava pessoas com ideias semelhantes. Isso nos levou a pensar sobre a possível existência de outros criminosos semelhantes, diz Mir. Os fóruns que Schubert frequentava poderia servir como um local para buscar não apenas vítimas, mas também seguidores. Junto com o Departamento de Crime Cibernético, a polícia começou a monitorar os recursos mencionados por Fischer. Os recursos foram inquietantes. Em sessões fechadas nos fóruns, regularmente, discutiam sistemas que iam muito além do escopo de práticas de BDSM legais e consensuais. Alguns usuários interessavam-se abertamente por métodos de confinamento e controle de parceiros não consentâneos. Não podemos dizer quantas dessas conversas são apenas fantasias e quantas são planos para crime reais, admite Mir, mas o fato permanece. Tais comunidades existem e podem servir como incubadoras para novos criminosos, novos Schuberts. No final de março de 2021, começou no prédio da Lindenstraße 47 a tão esperada renovação dos porões. A empresa administradora decidiu organizar os antigos sistemas de água e aquecimento e, ao mesmo tempo, verificar todas as áreas técnicas quanto a possíveis remodelações. Cada sala será cuidadosamente verificada e adequada aos modernos requisitos de segurança, explicou o administrador Kraus em uma reunião de moradores. Os moradores acolheram esta iniciativa. Ninguém queria viver em um prédio com reputação sombria.
Ninguém queria passar diariamente pelo apartamento onde ocorreu uma terrível tragédia em 15 de abril de 2021. O apartamento 17, anteriormente propriedade de Schubert, foi colocado à venda após a completa reconstrução e renovação. Informações sobre o passado do local foram obrigatoriamente indicados nos documentos conforme as leis alemãs. Isso reduziu significativamente o valor de mercado do apartamento, mas garantiu a transparência da negociação. Surpreendentemente, encontramos rapidamente um comprador, conta a corretora Cláudia, um homem idoso recentemente mudado de Hamburgo para Munique. Ele não se intimidou com a história do apartamento. Disse que não acreditava em fantasmas e estava disposto por este preço a desconsiderar o passado.